Olha só, essa daqui é uma sobrancelha bastante típica. Olha o que ela faz, né, com o olhar da pessoa. Geralmente acontece isso aqui quando a cliente quer arquear a sobrancelha, só que ela arqueia no ponto errado, tá? Então, o que a gente faria numa sobrancelha dessa? Marcaríamos o ponto inicial, marcaríamos o ponto alto da sobrancelha e o final. No design, a gente não consegue uma mudança muito grande, né, na sobrancelha das clientes, mas na micropigmentação a gente conseguiria. Então, o que a gente faz quando a cauda da sobrancelha é mais baixa que o início, tá? Antes, o que eu fazia? Quando eu comecei na micropigmentação, a minha professora, né, na época, ensinou a fazer o quê? Fazer outra cauda, tá? Ela ensinou a fazer outra cauda. E eu mantive esse erro por muito tempo. E o que acontecia? A cliente, umas senhoras, elas não têm o hábito de ficar fazendo a extração desses pelinhos que a gente excluiu da sobrancelha dela. Acabava que as clientes ficavam com duas caudas, uma mais acima e a delas. E aí eu pensei, gente, isso não tá certo de se fazer, né? Preciso achar outro meio para corrigir a cauda dessas clientes aqui que tem a cauda baixa e deixa o olhar triste. E olha só, o que vocês podem fazer, tá? Ao invés de desenhar em cima o ponto final, tá? Vocês vão fazer o quê, ó? Vamos desenhar o ponto inicial, o ponto alto, e aí o ponto final, ó, a gente faria o quê? Ligaríamos, tiraríamos um pouco de pelo nessa região, tá? Com o design, limparíamos aqui, vamos vir com a linha de baixo, subindo, tá? Pegando o máximo de pelos que essa cliente tem, tá? Então, ó, aqui a gente pigmenta para levantar o olhar dela. Aqui a gente aproveita esse pelinho que tá aqui, tá? Venho. E o que eu faço? Aonde essa cauda está deixando o olhar dela triste, eu extraio, né? Faço a extração desses pelinhos aqui. E aí eu vou ter o quê? Uma sobrancelha com o olhar mais elevado e não vou fazer duas caudas. Tudo isso, claro, que com o consentimento, né, da minha cliente. Eu não vou fazer uma coisa que ela não concorde. Então, a gente sempre tem que alinhar a expectativa do cliente com o nosso trabalho. Então, aí, Dona Maria, o que está incomodando a senhora? Fala pra mim, o que deixa a senhora aí triste com a sobrancelha, que eu posso te ajudar? Entender o que a cliente quer, né? Muitas vezes ela nem se preocupa tanto com isso. Mas, se a gente pegar... E olha só, Dona Maria, o que eu consigo fazer com o olhar da senhora? Eu consigo elevar, consigo deixar a senhora com um olhar mais bonito. Eu vou conseguir tirar esse olhar triste que a senhora tem de sobrancelha caída, tá? Então, olha, eu removeria essa cauda para que o início fique da mesma altura que o ponto alto. Porque o que faz derrubar o olhar? É a cauda abaixo do ponto inicial. Então, ela não pode ser abaixo que o ponto inicial.
Então, ó, vou extrair um pouquinho desse pelo. Vou pigmentar aqui. Vou pigmentar, tá? E vou terminar essa sobrancelha na mesma direção que o ponto alto. Ela não vai ficar mais com o olhar caído. O que ela tem que fazer em casa? A manutenção do design, que é continuar extraindo esses pelinhos aqui. Cassiana, se ela não tirar os pelinhos, não vai ter duas micro, tá? Então, excluir aquela ideia de fazer uma sobrancelha onde não existe, tá? Não pode fazer uma sobrancelha onde não existe. Esse é um dos pontos aí que a maioria dos profissionais erram. Então, o que eu vejo por aí? Eu já vi sobrancelha desenhada na testa, tá? Geralmente, o que acontece isso? A cliente, ela vem pra você e fala, ó, Cassiana, eu quero que você levante o meu olhar. E aí a profissional faz o quê? Faz uma micro em cima, levando o que a cliente falou. Quero levantar o olhar, então vamos levantar. E faz a sobrancelha na testa. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso, tá? Trabalhem sempre aonde é a naturalidade da cliente. Então, vai trabalhar em cima do pelo dela. Pequenas mudanças no ponto alto, pequenas mudanças no preenchimento da sobrancelha, ok. Mas, alongar essa sobrancelha, a sobrancelha dela é fina, e eu vou desenhar e vou fazer uma sobrancelha mais grossa, só porque eu gosto de sobrancelha grossa. Não é bem assim que funciona, tá? A cliente, ela vai o quê quando ela se olhar no espelho? Ela vai estranhar. Ela não tá acostumada com sobrancelha grossa. Só porque você acha bonito sobrancelha grossa, vai ficar bom pro rosto da cliente? Não. Então, vocês precisam estar no lugar da cliente, entender a perspectiva da cliente em relação ao seu trabalho. Ninguém gosta de realizar grandes transformações no olhar. Todo mundo gosta o quê? De evidenciar o que já tem, tá? Então vocês precisam trabalhar em cima do que a cliente tem, das medidas que são as sobrancelhas dela. Não criem sobrancelhas aonde não existe.